se esforçou. A palavra do Senhor diz: esforça-te e ter bom ânimo. Amém. Ele já venceu todas as coisas. Amém. Não é verdade? Então essa é a minha gatona. Isso aí, cara. 30 e tantos anos ela me suportando e cuidando de mim. E hoje, a prova do Senhor, ela vinha aqui, né? Mais uma vez, eu vou trazer uma palavra para os nossos corações. Ela tem enfrentado tantas lutas essa semana, tem 1 ou 2 semanas que ela está realmente tossindo muito. E eu disse para ela: quer que eu ligue para a Jerry com antecedência? Ela não. Hoje está lá. Amém. Está aqui hoje com a vozinha mansa que Deus usa ela. Mas preste bastante atenção na palavra. Bom, eu não sei qual é o tema, o texto. Isso a gente não conversa. Pastor não gosta de conversar com a esposa que prega ou quando ele vai pregar. Ele não gosta de, eu gosto de estar falando o que Deus colocou no meu coração. Mas nós queremos orar nessa noite pela vida dessa guerreira. Com certeza Deus falará aos nossos corações ainda mais. Amém. Bom, eu quero parabenizar o grupo de mulheres dessa igreja e também dizer a vocês que vida de pastor é assim. Quando vocês cuidam dos pastores, quando vocês oram pelos pastores, Deus ele vai estar sempre honrando a vida de vocês. Eu estou nessa cidade desde ontem. E hoje é bem provável que hoje nós voltaremos para Dias d'Água, porque a igreja sede lá vai precisar da gente lá amanhã. E nós entendemos que servir a Deus é vencer as lutas e os obstáculos que porventura foram colocados sobre as nossas vidas. Tá bom? Pai, nós te louvamos pela tua graça, pela tua salvação. Nós te louvamos pelo teu grande amor. Amém. Passando em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Neste momento, ó Pai, a tua igreja está reunida aqui neste momento. Amém. Já adorou, ofertou. Agora é o momento, ó Deus, de colocarmos os nossos corações, os nossos ouvidos à disposição do Senhor. Pai, usa a tua serva, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa usá-la tremendamente nesta noite. E que a tua graça e o teu poder seja renovador para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja permaneça sobre os pés, caminhando, marchando, Amém. enfrentando as lutas e os obstáculos, Sim, meu Deus. porque com certeza lá na frente Fé em Deus. a vitória do Senhor é do certo sobre as nossas vidas. Amém. Muito obrigado a Deus pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Já fui apresentada, né, pelo meu esposo, pela igreja. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez, ministrando pela primeira vez, mas já estive aqui, né, algumas vezes. E sou grata ao Senhor por esta igreja, pelos pastores da igreja. Quero, assim, parabenizar o grupo de mulheres, né, por essa festividade. Sei que não foi fácil, né, são muitas lutas. Como meu esposo falou aqui, né, fui acometida com uma enfermidade essa semana e quase que eu não consigo chegar. E por várias vezes ele dizia: quer que eu ligue para lá? Eu não, eu vou estar lá em nome de Jesus. Estou aqui com um cravo na boca, viu? Mas se eu começar a tossir, não se assuste não. Tudo é para a glória do Senhor, né? Nós sabemos que quando o Senhor chama, Ele garante. Eu sei o quanto é difícil, né? Nós que estamos à frente de um trabalho, nós sabemos a dificuldade que é. Principalmente quando alguém dá a sua palavra. A irmã falou comigo antes, algumas semanas atrás: está tudo certo, irmão, está tudo certo. E aí logo depois veio essa virose. Eu digo: eu não vou desistir, não vou dizer a ela que eu não vou mais, porque para conseguir uma outra assim, em cima da hora é muito difícil. E eu parando ali, as irmãs intercedendo, ele também intercedendo, e vamos estar lá. Aleluia. Estou aqui quase sem voz, né? Mas nós somos as mulheres de fé. Estamos aqui para a glória e louvor do nome do Senhor.
Eu estou aqui com meu esposo, como já foi apresentado, ele também nos acompanhando, a nossa irmã Maria José, que é membro da nossa igreja, né? E também a sogra do meu filho, né? E somos gratos ao Senhor por essa família que nos acolheu aqui em Araçás de uma maneira especial. Por isso que nós temos motivos, né, para agradecer ao Senhor por tantas coisas que Ele tem feito por nós. Mas sem mais delongas, vamos estar na palavra do Senhor. Vou ficar assim por algum tempo. No livro de Mateus, capítulo 9, que foi o tema, né, abordado, falando sobre mulheres, mulher de fé. Mateus, capítulo 9. A Bíblia cita vários exemplos, né, de mulheres de fé. Se a gente for aqui ficar falando, vamos passar a noite, né, falando sobre mulheres de fé. E aqui já foi apresentado no início do culto, né? Esther, Débora, Ana, Maria, tantas mulheres, né? Já foi apresentada aqui, representando essas mulheres de fé. Nós temos também uma mulher citada na Bíblia, uma história muito importante também, que foi Raabe, né? A história dela foi marcante, tanto que o nome dela está na genealogia de Jesus, né? Em Mateus capítulo 1 fala lá o nome de Raabe. Então Raabe também foi uma mulher de fé e a história dela foi muito importante, porque Raabe, sendo uma mulher cananeia, né, a Bíblia fala que ela sendo prostituta, uma mulher cananeia, mas Raabe ela não tinha direito da salvação, assim como eu e você também não tinha. Mas nós fomos alcançados pela graça e pela fé, assim como ela também. E a Bíblia relata que Raabe foi salva pela fé. A família dela foi salva pela fé. Então a história de Raabe também foi uma história muito importante na Bíblia. E nós não podemos deixar de citar o nome dela também, né? Como uma das mulheres corajosas de fé também. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre uma mulher que a Bíblia não relata sobre o nome dela, né? A Bíblia não fala quem ela era, se ela era casada, se ela era solteira, mas a Bíblia só fala sobre a atitude de fé dela, né? Que está escrito em Mateus. Vamos ler Mateus capítulo 9, a partir do versículo 20 até o 22. E diz assim: Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, e disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa história também está registrada no livro de Marcos, capítulo 5, do 25 ao 34, e também no livro de Lucas, capítulo 8, do 43 ao 48, né? E essa história nos faz pensar um pouco, né, sobre essa mulher. Porque era uma mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, né, com hemorragia. E nós sabemos que principalmente nós mulheres, sabemos como é difícil, né, quando nós estamos naqueles períodos menstruais, nós ficamos debilitadas, irritadas, né, incomodadas. Imagine essa mulher há 12 anos numa situação dessa. Ela já estava ali, né, numa situação deplorável já, né? Porque uma hemorragia deixa a pessoa... Nós sabemos que tem pessoas que, no caso desse, né, uma enfermidade dessa, que pode levar até a morte. Hoje, graças a Deus, a ciência, né, os médicos já tem um tratamento, já tem cirurgias, mas naquela época não tinha. E essa mulher, ela padecia com essa enfermidade há 12 anos. E esse não era o único problema dela. Essa mulher, ela tinha 3 problemas, além da enfermidade física, né, que deixava ela debilitada. Além dessa enfermidade, ela também tinha um problema financeiro,
Porque a Bíblia falou que ela gastou tudo que ela tinha, né, em busca de uma cura, em busca de um milagre. Nessa passagem de Mateus não fala, mas na passagem de Marcos fala, né, que ela vendeu tudo que ela tinha para poder conseguir ser curada, mas mesmo assim ela não conseguiu. Então, além da enfermidade, ela também ficou sem recursos, né? Porque quando a Bíblia diz que ela vendeu, se desfez de tudo que ela tinha, mas mesmo assim ela não conseguiu. Então, além da enfermidade, ela também ficou com um problema financeiro. E um outro problema que ela tinha, eu acredito que era um problema relacional. Porque nós sabemos que, diante da lei mosaica, uma mulher, quando estava nesse período menstrual, ela era considerada impura. E ela era afastada da sociedade. Então, essa mulher estava ali há 12 anos, né, com essa enfermidade. A gente não sabe se ela era casada, se ela era solteira. Mas nós sabemos que se porventura ela fosse casada, se ela não tivesse um marido compreensivo, ela poderia até estar separada, porque ela já estava com essa enfermidade há muito tempo. E se ela fosse solteira, provavelmente ela não queria casar, né? Qual era o homem que iria casar com uma mulher doente? Nós sabemos que, principalmente naquela época, né? Então ela tinha 3 problemas. Um era enfermidade física, segundo, financeiro, e terceiro, ela era sozinha. Mas mesmo assim, ela não se acomodou. Ela ouviu falar em alguém que poderia resolver o problema dela. E ela se levantou, né? Ela resolveu tomar uma atitude. Porque nós sabemos que a situação dela não era nada fácil. Mas ela ouviu falar em alguém que poderia resolver o problema dela. Amém. E ela tomou uma atitude, né? Ela tinha todos os motivos para estar deprimida. Hoje nós sabemos que qualquer coisa que acontece, a pessoa se deprime, entra em depressão, né? Cria aquela situação. E muitas pessoas, por causa de um probleminha só, tão simples, nós sabemos que às vezes causa uma depressão terrível. Principalmente alguém que já está desenganada pelos médicos na situação dela. Com a situação financeira deplorável, sozinha. Imagine, né, como se encontrava essa mulher. Ela tinha todos os motivos para estar deprimida, para estar com depressão, mas ela estava ali em busca da sua cura. Ela estava ali naquele lugar, no momento que Jesus estava passando. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não existe impossibilidade para o Senhor. Porque Ele é o Deus do impossível. Né? Está escrito em Lucas 1,37 que Deus, Ele é o Deus do impossível. E não há impossibilidade para o Senhor. Não há causa que Ele não possa resolver. Né? Eu não sei qual é a causa que você tem, qual é o problema que você tem, mas seja lá o que for, entregue ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração, que Ele pode resolver qualquer problema que você tiver. Então, no verso 2, né, do capítulo 29, no verso 2, essa mulher ela começou a pensar. Quando ela se viu diante daquela situação, uma grande multidão na frente dela, e ela viu que Jesus estava passando, ela pensou: se eu tão somente chegar e tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha a atitude dela. Olha a importância de nós termos pensamentos positivos para nossas vidas. Olha a importância de nós aprendermos a aproveitar as oportunidades e de pensar em uma estratégia para vencer os nossos obstáculos. Ela estava diante de uma multidão, diante de 3 problemas sérios que ela estava passando. Existia uma grande barreira e ela pensou: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então o momento dela agora era pensar como chegar até Jesus, como atravessar aquela multidão, né? Como romper aquelas barreiras. Ela não poderia simplesmente pedir ajuda a alguém, porque diante da situação dela, com certeza muita gente não ia nem querer tocar nela, iria querer que ela saísse dali. E ela não poderia simplesmente contar o que estava acontecendo. Mas ela precisaria romper aquelas barreiras. Ela precisaria passar por aquela multidão.
e chegar até a presença do Mestre e tocar na orla das suas vestes para que ela viesse alcançar a sua cura. Vai ter momentos na minha vida e na sua que você vai procurar alguém para te ajudar, mas você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque tem processos que é entre você e Deus. Tem processo, tem momento nas nossas vidas que é entre nós e o Senhor. Pode ter uma multidão ao nosso redor, mas ninguém vai se levantar para te ajudar. É você que vai ter que tomar uma atitude. Então essa mulher estava rodeada de pessoas, de uma grande multidão. Mas ela se viu sozinha naquele momento e ela teve que montar uma estratégia para chegar até o Senhor. Então vai ter momento que você vai ter que montar uma estratégia para romper as suas barreiras e vencer os obstáculos e chegar até o objetivo que você quer. Mas vai ser só entre você e o Senhor. E foi isso que essa mulher fez. Tem processos que nós vamos realmente precisar passar, né? Tem processos que nós vamos precisar passar para poder servir de testemunha para pessoas. Nós estamos sendo observados a cada instante. E tem pessoas querendo ver o testemunho do Senhor em nossas vidas. Aquela mulher serviu como testemunho para mim e para a sua vida nessa noite. E eu e você precisamos servir de testemunho para pessoas lá fora. Tem pessoas nos observando como é que nós estamos nos comportando. Porque muitas vezes nós declaramos que temos fé no Senhor, mas a nossa atitude é totalmente diferente. No momento da nossa dificuldade, nós murmuramos, nós questionamos, né? Muitas vezes nós deixamos de fazer verdadeiramente o que o Senhor tem nos ordenado a fazer. E nós temos visto pessoas dizendo que é servo do Senhor e dando mau testemunho lá fora. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para dar testemunho de vida e de fé a pessoas. E isso tem sido, tem entristecido o nosso Salvador. Quando nós vemos pessoas que deveriam estar dando bom testemunho, está servindo de mau testemunho, diante de tantas pessoas, nós somos observados. Por isso que Jesus deixou uma interrogação no livro de Lucas, capítulo 18, quando ele disse que Deus viria como justo juiz e ele não tardaria. E ele deixou uma interrogação dizendo: será que quando vier vai achar fé na terra? E o Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite: como é que está a sua fé? Nós sabemos que Deus, como juiz, ele não vai tardar. Mas como é que ele vai achar o seu coração diante de tantas lutas que você tem passado? Ele está deixando uma interrogação na minha e na sua vida nessa noite. Quando ele vier, ele vai achar fé no teu coração? Quando ele vier, ele vai achar fé na minha e na sua vida? Que nós possamos colocar a nossa fé em prática diante dos obstáculos que nós enfrentamos todos os dias. Que a nossa fé não venha a ser apenas de palavras, mas venha a ser de atitudes. Como essa mulher, quando ela se levantou, quando ela olhou ao redor dela e viu uma grande multidão, e ela não temeu em romper as multidões. Não podemos perder a nossa fé. Independente da situação que estamos passando ou vivendo, precisamos testemunhar do Senhor através da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Isso está registrado, que sem fé é impossível. Está em Mateus 11:6. O Senhor, ele se agrada quando nós colocamos a nossa fé em prática. E no versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Então é aquilo que às vezes aos nossos olhos nós estamos vendo, sabendo que não é nada possível aos nossos olhos, mas para Deus nada é impossível. Foi o que aconteceu com Moisés quando estava diante do mar. Atrás dele vinha Faraó. Ele tinha uma grande responsabilidade de atravessar aquele povo. Quando ele orou ao Senhor, e Deus disse: Moisés, diz ao povo que marche. Por que clamas a mim, Moisés?
Diz ao povo que marche. E Moisés olhou à frente dele e só viu o mar. Aí se fosse eu e você, ia ser para onde, Senhor? Nós vamos marchar para onde? Né? Mas Moisés simplesmente levantou a vara como símbolo de fé e mandou o povo marchar. E diante de cada passo que aquele povo ia dando, o mar ia se abrindo. Aleluia, Deus. Então, aos olhos dele, aquilo era impossível de acontecer. Glória a Deus. Né? Mas a fé é justamente isso. É a prova das coisas que a gente não vê, mas crê. Se você não está vendo, mas se você acredita que vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. Aleluia. Glória. Então, o mar estava ali na frente dele. O mar pode estar na sua frente, irmão. Se você crer e der o primeiro passo, ter uma atitude de fé, pode ter certeza que o mar vai se abrir para você. Porque o Deus do impossível é Ele que garante isso para nós. Né? Então vamos colocar a nossa fé em prática. Independente da situação que nós estamos vivendo, né? Independente da grande multidão que esteja aos nossos olhos. Se nós botarmos a nossa fé, se a gente crer, nós vamos conseguir. Porque o nosso Deus, Ele abre portas aonde não tem portas. Ele abre caminhos aonde não existe caminho. Né? Que maravilha esse nosso Deus. Quem aqui já teve algum testemunho de fé? Eu acredito que várias pessoas já tiveram. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse mês, para mim, para nossa família, foi um mês assim, turbulento. Mas nós estamos de pé através da nossa fé. Amém, Jesus. E eu estava conversando com a irmã lá da igreja e disse, só porque as meninas me deu tempo falando sobre fé, esse mês foi prova, viu? Mas é assim mesmo, irmãos. Se Deus colocou algo na sua mão para fazer, você se prepare. Porque o inimigo vai se levantar com toda a força para você não fazer. Mas aquele que te chamou garante. Porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas na minha e na sua vida. Se você crer. Né? Ele muda diagnóstico. Ele muda história. Né? Esse é o nosso Deus. Ele faz o impossível acontecer na minha e na sua vida. Basta a gente se posicionar como mulheres de fé e coragem. Então não saia daqui nessa noite, irmãos, crendo. Aleluia. Saia daqui nessa noite crendo que no caminho do seu milagre, Deus quer salvar outras vidas. Você pode estar passando por um processo de milagre, né? Aos seus olhos parece que nunca vai acontecer, é impossível. Mas através do seu milagre, Deus quer salvar outras pessoas. Porque você vai testemunhar do poder de Deus. E pessoas que não acreditavam vai passar a acreditar. Através do seu milagre. Através daquilo que você está vivendo, do testemunho que você está vivendo. No caminho do seu milagre, Deus vai salvar outras vidas. Através do seu testemunho, Deus vai salvar outras pessoas. Pode crer nisso. Esse é o nosso Deus. Ele faz além, muito mais além daquilo que nós pensamos. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Esse é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Porque nós, através da nossa fé, o Senhor tem nos ensinado a romper barreiras. Se a gente for perguntar a cada um de vocês aqui nessa noite, eu creio que cada um tem algo a dizer sobre as coisas que Deus já fez na tua vida. Porque se eu for falar só esse mês, o que Deus já fez na minha vida foi muitas coisas. Então é através da nossa fé que Deus age. Deus agiu na vida daquela mulher. Ela estava ali desenganada pelos médicos, né? Com enfermidade física há 12 anos. Ela estava ali sem recursos financeiros, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Mas mesmo assim ela rompeu as barreiras. Né? E alcançou a sua vitória através da sua fé. E eu quero dizer para você, né? Não importa qual é o tamanho dos seus obstáculos, não importa qual é o problema que você esteja enfrentando, mas use a sua fé que você vai vencer. E Deus, Ele pode sim resolver os seus problemas, porque não há impossibilidade para o Senhor.
Não há nada impossível para o nosso Deus. Né? Ele é o Deus do impossível. E nós precisamos nos apegar a essa palavra. Porque grandes coisas vai fazer o Senhor na minha e na sua vida. Se nós continuarmos firmes, confiando nele. Né? E essa é a palavra que Deus nos deu nessa noite. Para que eu e você não saia daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui, que Ele pode sim. Independente dos obstáculos que estiver na nossa frente. Se nós nos posicionarmos como homens e mulheres de fé, as barreiras vão cair por terra. Né? As multidões nós vamos conseguir atravessar todos os dias e conseguir alcançar o nosso objetivo. Eu não sei como foi que você entrou aqui nessa noite, qual é a barreira que você está enfrentando, o problema que você está enfrentando, mas o nosso Deus, Ele está aqui neste lugar e Ele convida você a romper as barreiras nessa noite para vencer os obstáculos que o inimigo muitas vezes tem colocado na sua vida para você desistir. Para você desacreditar que existe um Deus que pode todas as coisas. O inimigo tem colocado situações na minha e na sua vida para a gente desistir dos objetivos, dos propósitos de Deus que Ele tem colocado. Mas o propósito de Deus precisa se cumprir na minha e na sua vida. Amém. E nós precisamos aprender a romper essas barreiras. Nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de coragem para vencer. Né? Vencer, conseguir alcançar o nosso objetivo. Tem alguém na sua família, dentro da sua casa, que está precisando do milagre do Senhor, e você pode ser um canal de bênção através do seu testemunho, através da sua fé. Então não desista da sua caminhada, não desista de romper as barreiras que estão na sua frente, mas lute, creia no Senhor, que Ele irá salvar toda a sua família, através do seu testemunho, através da sua fé. A Bíblia diz que o Senhor disse: crer no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Então, seja uma mulher de coragem, como aqui já foi citado essa noite, tantas mulheres, né, de coragem. Seja você também uma mulher de coragem, seja você também uma mulher de fé, e rompa as barreiras. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero assim agradecer ao Senhor por essa palavra, né? Eu não sou muito de falar muito, eu sempre falo lá com meu esposo na minha igreja, quando me dão a oportunidade para pregar. Eu digo que Deus não precisa de 1 hora nem de 2 para falar aquilo que Ele precisa falar para a sua igreja, né? Tem alguns que Ele usa mais horas, né? Mas comigo, eu sempre coloco à disposição do Senhor. E se Ele tiver de falar em 10 minutos, Ele fala. Se Ele tiver de falar em 40, Ele fala. Né? O importante é que a gente deixe a mensagem do Senhor. Amém. O importante é que nós não venhamos nos acovardar diante do chamado que Deus tem para nossas vidas. Né? Nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. E nos colocar à disposição dEle para sermos usados da maneira que Ele quer. No momento que Ele quer. Que nada venha a ser do nosso jeito, mas sempre do jeito e da maneira do Senhor. Nós somos servos deles, do Senhor. Nós somos servos. E estamos aqui para obedecer. Estamos aqui para servir. Continua dizendo, não foi nada fácil para mim estar aqui nessa noite. Eu estou aqui mastigando um cravo para não tossir. Mas Deus sabe. A gente se coloca à disposição do Senhor. Né? E Deus, Ele nos sustenta. Assim como a irmã falou que para ela também não foi fácil estar aqui. Mas nós rompemos barreira nessa noite e conseguimos chegar. Né? Rompemos os obstáculos que foi colocado na nossa frente e conseguimos chegar aqui nessa noite. Então você também possa romper as barreiras e os obstáculos que o inimigo tem colocado na sua frente. E você possa conseguir alcançar a sua vitória, o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade dessa noite.